O que Paulo escreve lá na segunda carta a Timóteo? Se nós negarmos a Deus, Ele nos negará. Se você não ouve o que Deus fala em sua palavra, não espere que Deus ouça as suas orações. É isso que a Bíblia nos ensina. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Deus ama um coração sincero. É isso que eu gosto de falar para as pessoas. Se você, mesmo que você duvide, diga para Deus que você duvida. Porque Deus gosta de um coração sincero. Ele procura sinceridade nas pessoas. Não encubra as suas falhas também. Se você tem pecados e você sabe, não encubra diante de Deus. Porque a cobrança ela é maior quando a gente tenta esconder. Isso é algo que eu já aprendi com Deus na minha vida, na minha caminhada. Confesse o mais rápido que você puder e o abandone. Porque o peso depois é menor. É menor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A gente entende pela Bíblia que toda boa dádiva vem de cima, do alto, do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É Deus. Foi o que nós falamos aqui na nossa oração. Toda porta que se abre no nosso caminho vem de Deus. Se você quer magoar alguém, escolha outra pessoa, não a Deus. Não a Deus. Não estou dizendo que você deve magoar, mas se você realmente tem que magoar alguém e deixar alguém, como os americanos dizem, upset, escolha outra pessoa, não a Deus. Confesse o seu pecado, porque aquele que o encobre não prosperará. Não prosperará. Amém? Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é o que Deus fala através do profeta Isaías. O que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram a Deus? Eles não puderam mais ficar na presença de Deus. Eles não puderam mais desfrutar da comunhão de Deus e daquele lugar maravilhoso que Deus havia criado. Eles tiveram que sair. É essa revelação que nós temos através de todas as Escrituras. Que Deus não se assenta na mesma mesa com o pecado. E se nós queremos chegar até Deus, então você tem que deixar o seu pecado para lá. Você tem que se livrar do seu pecado. Você tem que se livrar daquilo que te impede de chegar até Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É como se você estivesse desse lado da parede tentando falar comigo lá do outro lado da parede. Eu não vou ouvir, porque tem uma parede entre nós. É assim que os nossos pecados acontecem entre nós e Deus. E Ele fecha os seus ouvidos para não nos ouvir por causa do nosso pecado. E Ele encobre seu rosto de nós por causa de nosso pecado. Se nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, se nós precisamos que as nossas orações sejam respondidas, queridos, nós temos que começar a ouvir a Deus. Nós temos que começar a prestar atenção naquilo que Deus pede de nós. Porque na hora, quando é que a gente normalmente ora? Não é na hora que a corda aperta? Não é na hora que a necessidade chega?
Essa é principalmente uma hora que você não precisa estar de mal com Deus, não é verdade? A vida já não é tão doce assim. Não é? Seria melhor se nós pudéssemos ter Deus ao nosso lado todo momento. Então não encubra o seu pecado. Não alimente o pecado. É claro que eu não estou falando aqui daquele, tropecei. Né? Estou falando dessas coisas. Mas daquelas coisas que nós alimentamos na nossa vida. Que a nossa consciência constantemente avisa, bate, toca pitos, soa alarme, e nós fazemos vista grossa. Nós fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos, como se Deus também não visse. Não é? Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Se achar antes de mim, você pode ler. Se eu, no meu coração, contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Se eu, no meu coração, contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. É interessante que a gente corre por aí, a gente ouve as pessoas e hoje parece que é moda, né? É moda hoje ser religioso, ser espiritual, ser crente, né? Principalmente hoje que tem a moda gospel e não sei o que, e todo mundo, né? Todo mundo é crente. Todo mundo vai para o céu. Deus é amor. Né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus quer abençoar todo mundo. Muita gente gosta de crer nessas coisas para os levar pela vida adiante. Mas a verdade é, assim como Paulo também diz, lá na segunda carta ao Timóteo também, que Deus conhece aqueles que são seus, e aqueles que pertencem ao Senhor, apartem-se do mal. Apartem-se do mal. Hebreus 12, 14. Estamos vendo o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus 12, 14. E esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Hebreus 12, 14. Esse eu nunca esqueço. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Quanto mais ser ouvido por Ele, eu acho. Né? Lembram que Moisés pediu a Deus, eu quero te ver. Né? E o que Deus respondeu para Moisés? Lembra que Deus respondeu para Moisés? Nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Porque a santidade de Deus iria nos consumir. Somos pecadores. A santidade de Deus iria nos consumir. Então, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós queremos nos aproximar de Deus? Nós queremos nos achegar ao seu altar, à sua presença? Precisa de santificação. Precisa deixar o que é impureza, o que é peso, o que é mágoa, falta de perdão, aquilo que a consciência acusa, aquilo que a consciência aponta, tem que deixar para lá. Se nós queremos nos achegar à presença de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, já que você está em Hebreus, continua indo para frente, o próximo livro é Tiago.
Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é isso que a gente está falando? Né? Não é isso que a gente está falando? Olha o que ele falou antes: confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para que o vosso pecado possa ser perdoado e tirado. Né? Quando isso acontece conosco, nós somos elevados à posição de justo. Né? E o que Deus fala na oração do justo? Poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Você quer que as suas orações sejam mais eficazes? Que elas sejam ouvidas? Que elas sejam respondidas? Como foi a oração de Daniel? Que estava ainda orando. E a resposta interrompeu ele. Eu lembro de um amigo que eu tinha no seminário, não lembro o nome dele mais. Não consigo lembrar o nome dele. Hoje ele é pastor, lá em Milford. E uma vez ele orou, nós estávamos orando na sala e ele orou assim. Né? Senhor, me ajuda a ser mais justo, para que as minhas orações possam ser mais poderosas. Uma oração sábia. Uma oração sábia. Mais sábio ainda é nós apartarmos o nosso caminho do mal, para que as nossas orações possam ser poderosas. Para que não haja nenhum obstáculo que nos impeça de chegar à presença de Deus. Porque na verdade esse é o segredo da oração. Nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Não tem como orar com pecado na consciência. Tem? Já tentou? Já tentou dobrar o joelho para orar, estando de mal com seu esposo, com a sua esposa? Sabendo que o seu irmão tem alguma coisa contra ti? Não vai. Incomoda. Sua consciência incomoda, as palavras não saem, a oração não flui. Porque o Espírito de Deus não age onde há pecado. Precisamos, se nós queremos realmente chegar à presença de Deus, nós temos que deixar e resolver essas situações. Porque a oração do justo é que é eficaz. A oração do justo é eficaz. Para acabar, queridos, versículo 18. Ali, no capítulo 9 de Daniel. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Quando você entrar na presença de Deus, queridos, não entre na presença de Deus apoiado em você mesmo, mas entre apoiado na misericórdia de Deus. Não pense que você merece ser ouvido, merece ser respondido. Isso aqui tem muito a ver com o que Daniel fez lá no começo, que é se humilhar. Né? Se você vai se apoiar em alguma coisa, se apoie na misericórdia de Deus. Se apoie na misericórdia de Deus. Porque, na verdade, tudo que nós recebemos